Nós escolhemos para estudo e reflexão dessa noite um dos pontos fundamentais da doutrina dos espíritos, que vem bastante decodificada no Livro dos Espíritos, no capítulo 7 da segunda parte, que cuida da vida espiritual. E depois, em vários outros pontos, Kardec volta ao assunto. E grandes escritores que se dedicaram ao estudo do Espiritismo também enfrentam este tema: esquecimento do passado. A reencarnação era tida como certa, natural e vulgar para os orientais, desde as eras mais antigas. Mas no Ocidente, a reencarnação ainda era como que um mistério, alguma coisa reservada para os grandes estudiosos, para os iniciados. E quando Kardec tenta popularizar, através da edição do Livro dos Espíritos, em abril de 1857, a doutrina das vidas sucessivas, o homem ocidental espantou-se com essa verdade. E uma das objeções mais vulgares, mais comuns, que se fez à época e que se faz até hoje para aqueles que ainda não assimilaram a doutrina das vidas sucessivas, é o esquecimento do passado. Se nós de fato já tivemos várias vidas, que já passamos por aqui, animando corpos diversos, por que razão nós não nos lembramos das nossas vidas pretéritas? Por que razão nós esquecemos o passado? E Kardec, então, ciente das objeções que o homem comum fazia à doutrina reencarnacionista, dedicou um subcapítulo especial que ele intitulou de Esquecimento do Passado. São 8 ou 9 perguntas, a começar pela 392. E ele indaga, então, na pergunta que tem esse número, a 392. Por que razão o homem não se recorda das suas vidas passadas? Por que razão há o pleno esquecimento do pretérito de nossas vidas? E os espíritos, como sempre, as respostas do Livro dos Espíritos são sintéticas, objetivas. Então, essa é uma resposta bem curta. Então, ele diz o seguinte: a providência divina colocou um véu sobre a lembrança do passado para que o homem fosse mais senhor de si, para que ele se sentisse mais seguro e mais livre para um novo recomeço. Então, pela resposta que os espíritos deram a Kardec, à pergunta 392, nós vamos encontrar aí 2 fundamentos relevantes para entendermos melhor a razão do esquecimento do passado. Que é uma verdadeira bênção, uma graça divina, esse véu do esquecimento. E, em segundo lugar, vai fazer com que o homem seja, palavras textuais dos Espíritos, mais senhor de si, mais livre para o recomeço. Nós
temos que ter em mente que o esquecimento do passado, ele é apenas temporário. Nada do que sucede na vida do espírito, desde os seus primórdios, fica apagado. Então não há um apagamento, uma destruição das lembranças. Não. A expressão usada pelos espíritos ao falar com Kardec é bastante significativa. Véu do esquecimento. Sobre o fato, então, se coloca um véu diante do qual o homem passa a não se recordar. Mas pode recordar no futuro? Pode. E eu acho muito interessante que, segundo o depoimento do próprio Chico Xavier, desde que ele começou a ter contato com a sua mãe aos 5 anos de idade, quando ficou órfão, nas conversas com ela, à medida que o tempo ia passando e ele ia crescendo, e ele começou a entender melhor a vida, ele indagava para ela se ela se lembrava de tudo quanto tinha acontecido com ela aqui. Se a nossa memória estava sempre intacta, porque ele se preocupava muito em não esquecer dela, desde pequenininho, quando ficou órfão. E ela ensinou para ele que a nossa memória é integral, nada se perde. E quando ela escreveu o primeiro livro, através de pequenas mensagens, pequenos bilhetes, que ele mesmo, Chico Xavier, ao organizar o livro, deu por título Cartas de uma Morta, eram aquelas mensagens de sua mãe. Em uma delas, ela chama atenção para o filho e para nós outros a respeito da memória, dizendo o seguinte: Chico, o esquecimento, que é muito comum aí na Terra, que a lei divina impôs em nosso próprio benefício, ele é muito mais suave, menos impositivo nos mundos superiores. E aí conta para ele: eu visitei um mundo muito superior ao da Terra e lá as pessoas se lembram integralmente de suas vidas passadas. E Chico se reconfortou muito com essa notícia, tendo aquela certeza de que a nossa memória é integral e jamais se perde. Em um livro muito interessante, escrito por um doutrinador, considerado um clássico da doutrina espírita, Leon Denis, ele enfrenta a questão do esquecimento do passado, dizendo o seguinte: são 2 as objeções e 2 as grandes respostas que nós podemos dar àqueles que tentam impugnar a doutrina reencarnacionista, a palingenesia, a doutrina das vidas sucessivas, dizendo que nós não nos lembramos da nossa vida passada. Então, lá não existe. E aí Leon Denis impugna respondendo: e desde quando a memória é uma prova da existência do fato? E desde quando aquilo que nós não recordamos deixa de existir? Vamos esquecer o passado e focar a nossa preocupação no presente. Quem de nós se lembra da vida intrauterina? No entanto, ninguém contesta a existência da vida no ventre materno. Quem se lembra do que lhe sucedeu na primeira infância, do 0 aos 3 anos? No entanto, ninguém ousa negar que todos nós que vivemos nesse orbe tivemos a experiência relativa à primeira infância. Então ele diz: o esquecimento nunca foi prova da inexistência de qualquer ato. E Kardec, logo em seguida, receber a resposta à pergunta 392,
dizendo que era a providência divina que tinha colocado um véu sobre as lembranças, para que nós fôssemos senhores de si e tivéssemos melhores condições de iniciar uma nova jornada. Kardec foi professor a vida inteira, criador de métodos de ensino, diretor de escola, fundador e diretor de escola. E com a perspicácia muito própria dos professores, na 393 ele diz assim para os espíritos: como é possível que o homem encarnado possa receber bem as provas e as expiações que lhe são destinadas, sem saber a origem de seus erros? Como o homem encarnado pode ser responsabilizado pelo que praticou se ele não se lembra dos atos passados? Aí essa resposta, 393 do Livro dos Espíritos, fugindo à regra geral, ela é bem longa. E os espíritos, então, passo a passo, esclarecem para Kardec e para nós outros as razões do esquecimento do passado. Então, eles dizem, em primeiro lugar, observe a natureza do mundo no qual vocês estão realizando as experiências do momento. É um mundo de provas e de expiações. Em um mundo de provas e expiações, nascem e vivem espíritos com passado altamente comprometedor. Todos os homens, com raríssimas exceções, a não ser aqueles avatares, aqueles missionários que vêm aqui para ditar uma regra áurea, para indicar um caminho, toda a humanidade tem erros clamorosos do passado e cuja lembrança os levariam ao pleno desespero, para não dizer a loucura. E tem mais. O véu do esquecimento, ele tem dupla função, individual, mas também coletiva. Porque se nós tivéssemos acesso integral às nossas experiências das últimas encarnações, nós também nos lembraríamos dos atos e dos desatinos, para não dizer dos crimes, cometidos por aqueles que conosco convivem. E haveria, então, no meio social, dizem os espíritos na resposta, um verdadeiro desacerto, uma verdadeira guerra se estabeleceria entre aqueles que estão mais ou menos apaziguados. O homem não pode e não deve lembrar no momento o seu passado. E aí, meus irmãos, lendo o que os espíritos responderam na pergunta 393 do Livro dos Espíritos, eu me recordei de um caso aqui da nossa cidade. Um casal, tanto o homem quanto a mulher, altamente intelectualizados. O rapaz é um gênio e a mulher não fica atrás. Casaram-se e desejavam ardentemente filhos. Demorou um pouco para nascer a primogênita, era uma menina. E nasceu, como dizem as histórias fantásticas, nasceu uma menina maravilhosa, linda de chamar a atenção. Mas ao redor de 9, 10, 11 meses, eles começaram a observar um comportamento estranho da criança ainda bebê.
E esse comportamento estranho foi se acentuando cada vez mais, de forma tal que quando ela chegou aos 7, 8 anos, ela era uma pessoa absolutamente incapaz. Não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia aprender nada, tinha um pavor, um medo que a fazia gritar, que parecia que estava sendo estrangulada, e dava um trabalho para esse pai e para essa mãe inimaginável. E a mãe, então, me confidenciou certa feita que sempre que orava, porque ela era muito religiosa, sempre que orava, ela terminava as preces dela pedindo uma explicação. Senhor, por que razão essa criança é tão deficiente assim? Qual o motivo pelo qual essa criança nasceu carente de tudo, sem poder observar, sem poder viver em paz um minuto sequer da vida? E, ao mesmo tempo, trazendo para nós, pais, essa provação tão difícil. Ela rezava, pedia explicação, e diz ela que um belo dia, quando ela terminou a sua prece noturna, ela sentiu de maneira muito consciente o desdobramento do seu corpo astral. Viu o corpo material deitado em sua cama, viu quando o corpo espiritual se desdobrou e, esperando ao pé da cama, havia um senhor que irradiava simpatia e bondade. E disse para ela: vim atender as suas preces. E ela ficou assim espantada, e ele disse: você vai saber agora a razão dos problemas existentes com a sua filha e o motivo pelo qual ela veio como sua. Pegou na mão dela e ela disse que volitaram. Percebeu que a distância percorrida foi grande, mas a demora foi minúscula. Aí, a instantes, ela estava descendo num solo que ela identificou como sendo a Alemanha. E quando ela olhou para frente, ela estava em um campo de concentração com um dístico na porta indicando a natureza daquele campo de concentração existente na Segunda Guerra Mundial e construído pelos alemães para torturarem os judeus, Auschwitz. E o que ela achou mais interessante, que o campo se manifestou para ela como se ele estivesse ainda funcionando. Os prisioneiros, os guardas, a fumaça do forno crematório, os gritos, a sujeira, tudo ela viu integrado como se ela tivesse voltado ao passado e estivesse ali. E ele foi entrando com ela e dirigindo para uma ala em que ocorriam os experimentos médicos, narrados pela história, que são os mais terríveis possíveis. Quando ela escutou os gritos das pessoas que estavam sendo submetidas àqueles experimentos, ela não quis continuar. Não, eu não quero. Ele falou, não, você durante tantos anos, você quis saber a razão, você vai saber agora. Não, eu não quero. E entrou em desespero. Razão pela qual o guia a recolheu e falou, então vamos voltar. Já então que você não quer, vamos voltar. E voltaram. E ela diz que desde esse dia, nunca mais passou pela cabeça dela tentar pesquisar a razão daquela expiação tão dolorosa pela qual a filha, ela e o marido passaram. Olha o que os espíritos responderam a Kardec.
O homem não tem condição de ter a memória integral ainda, para que ele seja mais senhor de si e inicie uma nova jornada com grandes chances de ser vitorioso. E alertou na resposta a 393 o desacerto, o descontrole, o horror havido na sociedade se todos nós conhecêssemos todos os desastres morais que os nossos companheiros de jornada cometeu. No livro Nosso Lar, o mais lido, o mais conhecido, o mais popular, depois então do filme, acho que não tem um brasileiro que não tenha, pelo menos por curiosidade, folheado, né, o primeiro livro da série André Luiz, quando ele inicia a narrativa, os ensinamentos relativos à vida espiritual, revelando para nós como será a nossa vida no plano espiritual. Sabemos nós que ele, depois que obteve alta do hospital, ao ser recolhido do umbral, ele faz amizade com o enfermeiro que o atendia, Lísias. E quando ele tem alta, Lísias então o convida para ir residir em sua casa, na casa de Lísias. E conta para ele: eu moro com minha mãe, Laura, só nós dois por enquanto. Seria um prazer, uma alegria para nós hospedá-lo. E ele aceita o convite e vai morar na casa de Dona Laura. Então, o livro conta várias conversas que ele tem com Dona Laura. Um espírito já mais maduro, mais reflexivo, mais ajuizado, com grandes aquisições, tanto na parte moral quanto intelectiva. Então, no capítulo 21, ele é um capítulo gêmeo do capítulo 20, tanto que ele tem por título Continuando a Conversa. Ele pergunta para a Dona Laura: logo que a senhora chegou aqui em nosso lar, depois de sua morte, teve a memória integral de suas vidas passadas? Recordou-se delas? Dona Laura disse para ele: de jeito nenhum. Eu me lembrava da última, a que eu tinha vivenciado. Essa estava perfeita, viva na minha memória, mas as demais não. E eu vivi aqui em nosso lar, estou aqui em nosso lar há alguns anos, muitos anos. Mas há algum tempo atrás, eu e meu companheiro, que é o Ricardo, resolvemos renascer. Nós planejamos, ou almejávamos planejar a nossa próxima encarnação. E para planejar essa próxima encarnação, ele e eu achamos que se nós tivéssemos conhecimento das nossas vidas anteriores, nós poderíamos focar o nosso projeto reencarnatório em pontos mais fundamentais para nós. Então, o nosso mentor espiritual liberou para nós 300 anos de memória, mais ou menos 3 encarnações. Mas olhem bem o que Dona Laura fala no capítulo 21, vale a pena reler. Ela diz: nós não nos recordamos, não nos foi ativada a memória, mas nós tivemos autorização para consultar as fichas que registravam as nossas vidas nos últimos 300 anos. Por que foi dada autorização para ter a informação das fichas? Então ela explica, ela fala: olha, você lê no papel, nasceu em 7 de setembro de 1970, na cidade tal, passou por isso, por aquilo, casou-se então, teve isso, teve um filho, tal. Isso é uma coisa. Agora, você voltar a viver aquelas emoções é outra completamente diferente.
E os instrutores espirituais achavam que nós ainda não estávamos preparados. Então, lemos as fichas, o registro, como ela diz, de nossas existências passadas até 300 anos atrás. Digerimos bem aqueles fatos, com certeza, permeando essas vidas, muitos desatinos, não é? Muitos erros, muitas falhas, muitas coisas das quais nós não gostaríamos de lembrar, mas eles leram com atenção. Como eles leram e conseguiram digerir bem as informações, e o objetivo era exatamente fazer um planejamento reencarnatório o mais perfeito possível, o mentor espiritual de ambos diz o seguinte: agora vocês podem ter a memória integral. Então ela fala, depois disso, eu e ele, com bastante emoção e muita dificuldade, vivemos os últimos 300 anos. Sentiu como se aquilo tivesse acontecendo de novo. Sabia todo o estado psíquico ao enfrentar aqueles fatos que permeavam as vidas passadas de ambos. Então, meus irmãos, quando os espíritos falam que a providência divina criou o véu do esquecimento, e é bom repetir, a memória integral está em nós. E nós vamos ter oportunidade de ter acesso a essa memória integral quando tivermos um nível evolutivo compatível com essa memória. Agora, não. Agora, como nos ensinaram os espíritos e comprovou essa experiência nova, a mãe está aqui, a menina está aqui, o pai está aqui, e chegou um ponto que ela não quis mais saber de coisa alguma. Não teve condições de recordar para entender a razão do sofrimento. No livro Missionários da Luz, André Luiz, psicografia também de Chico Xavier, nos fala a respeito da reencarnação de Sigismundo. Volta e meia nós nos recordamos para destacar um fato ou outro dessa história que é interessantíssima. Na vida passada, Raquel e Adelino eram casados, marido e mulher. Apareceu Sigismundo e se apaixonou por Raquel. Essa paixão foi tão avassaladora, tão descontrolada, que ele acabou matando Adelino e ficando com Raquel. O tempo passou, os três desencarnaram, encontraram-se no plano espiritual. Eu imagino a dificuldade de acertamento entre esses três, porque nós ainda, infelizmente, costumamos guardar muita mágoa, muito rancor, muito sentimento negativo dos acontecimentos que nós julgamos estar sendo injustiçados. Mas o certo é que os dois renasceram, Adeline e Raquel, e prometeram a Sigismundo que o receberiam como filho. Sigismundo trabalhou muitas décadas no mundo espiritual, diz André Luiz, conquistou muitos amigos pelo trabalho sério. Mas a dívida do passado está de pé. E ele veio, então, para resgatar. Tanto que no planejamento reencarnatório dele está previsto uma doença cardíaca seríssima, que o aborrecerá e talvez até seja a causa de seu desencarne. Pois muito bem, o planejamento reencarnatório começa a ser cumprido, Raquel reencarna, Adelino reencarna também, se casam, tem um primeiro filho, e aí chegou a hora de Sigismundo nascer. Quando chega a hora de Sigismundo nascer, diz o autor espiritual, o pai entra em pânico. Transtorna-se
de uma forma tal que fica irreconhecível, porque a proximidade de Adelino trazia para ele um profundo mal-estar. E depois vêm esses amigos espirituais tentar apaziguar Adelino, conversam com ele, e ele fica tão refratário, tão irritado com a presença do reencarnante, que nem começou ainda a reencarnação, ele só se aproxima do futuro lar, que diz o autor espiritual que o pai se autoesterilizava. Ele falou, ele não tem condição de ser pai dessa forma como ele está encarando a proximidade de Sigismundo. Então aí é muito bonito, vem amigos dos três, aproveita o desdobramento durante o sono, conversa, Sigismundo abraça o pai, o beija, pede perdão, diz que ele agora vai recompensá-lo pelo desatino do passado, e aí eles aceitam e o processo reencarnatório se dá. Imagine que a aproximação espiritual do antigo assassino causa uma verdadeira loucura no Adelino. Imagina se nós começássemos a conviver no cotidiano com um assassino nosso do passado, qual seria a nossa reação? E se esse assassino fosse um filho, fosse o pai, fosse a mãe, fosse um irmão? O esquecimento ou o véu do passado, dizem os espíritos, torna o homem mais senhor de si e permite que ele inicie uma nova jornada, sem os traumas que o incomodariam se a lembrança estivesse presente. No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, ela fala de uma maneira muito profunda e didática da bênção que é o esquecimento do passado. Ela diz que quando nós estamos em estado de angústia, de tristeza, de revolta, todos esses estados desequilibrantes da alma, tudo que a gente pede é esquecer. E ela diz, e o esquecimento é isso, é uma bênção que permite o recomeço. Então, a Ivone Pereira conta em Memórias de Suicida que estava lá numa colônia organizada sobre a autorização de Maria, um suicida rebelde em excesso. No hospital, ele já estava há 38 anos, mas tinha muito mais tempo que ele tinha desencarnado através do suicídio. E ele era tão rebelde, tão agressivo, que durante esses 38 anos ele era mantido preso numa cela sozinho. E recebia ali, todos os dias, a presença de um grande instrutor, que trazia para ele lições a serem estudadas, refletidas, lidas, memorizadas, para que ele fosse aos poucos acalmando seu coração. Mas a coisa foi fluindo muito devagar em razão da rebeldia desse espírito. E um dia, o instrutor espiritual chega, segundo nos narra Ivone Pereira, e fala para o pupilo, para o aluno: hoje nós vamos refletir sobre o 4º mandamento da lei de Moisés: honrar pai e mãe. Aí o rebelde continente corta o assunto. Eu toda a vida fui um ótimo filho. Quando ele diz assim, com toda arrogância e petulância, que tinha sido um ótimo filho, o instrutor vira para ele e diz: você foi um ótimo filho? Então nós vamos submeter você à sessão de lembranças. Quando ele fala assim, o espírito entra em pânico e pede, pelo amor de Deus, por caridade, ele não queria lembrar o passado,
que agora que ele estava se recuperando, ele falou, não, meu filho, você precisa lembrar o passado. Pelo que eu vejo, as lições não estão surtindo o efeito que deveriam. E o leva para uma sala especial, onde nele é colocado uma espécie de um diadema, um capacete magnético, e ele então volta à sua última existência, que para se defender do sofrimento, ele havia esquecido. E aí ele vê, nasceu em uma família muito amorosa. A mãe o tratava com todo zelo, com todo carinho, o pai da mesma forma. E ele, desde criança, fazendo toda espécie de desatino. Começa, na adolescência, a se dedicar ao álcool, e um dia ele chega em casa muito alcoolizado, a mãe vai fazer uma censura, e ele então esbofeteia a mãe, quase a mata. Depois foge de casa, muda o nome para não ser reconhecido. O pai, de desgosto, morre. E a mãe fica na miséria. Quando vai procurá-lo, mesmo ele tendo mudado de nome, ele finge que não conhece a mãe e deixa a mãe morrer na Rua da Amargura. Então, ele fica completamente transtornado quando sai daquelas recordações, e o instrutor então disse, agora vamos fazer o trabalho de decodificar o 4º mandamento da lei de Moisés, honrar pai e mãe. Ele abaixa a cabeça e começa a escrever. Então, meus irmãos, vamos esquecer um pouco, vamos deixar de lado essa preocupação de querer saber o que nós fomos, o que aconteceu, por que razão não há uma certa sintonia entre nós e algum familiar, ou por que razão até há muita sintonia entre nós e um familiar, e vamos seguir a leitura preparatória. O melhor tempo é o agora. Nós estamos aqui agora para recomeçar. Hoje é o tempo de fazer o bem, hoje é o tempo de esquecer as mágoas, hoje é o tempo de vitalizar o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. Hoje é o tempo de recomeçar. Por isso, o poeta Raul de Leone nos chama a atenção para a grandeza do tempo e do agora, dizendo assim, Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta, mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta, porque aqueles que sem conta gastam o tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu não ter tempo. Muita paz, meus irmãos.